O Senhor trouxe para mim que Ele queria que eu contasse o meu testemunho. E eu fico muito, não que eu fico resistente, mas é que eu fico assim, meu Deus, ninguém vai acreditar, né? O Senhor falou, não tem problema. Eu terminei toda a ministração, no finalzinho, Ele fez eu escrever aqui, testemunho. Então, o tempo que sobrou aqui, eu creio que uma meia horinha, ou no máximo, eu vou conseguir contar meu testemunho para vocês, tá? Essa identidade, peraí, eu já falei para vocês antes aqui que todas as ministrações que eu venho ministrar aqui, antes o Senhor faz eu viver. Eu vivo primeiro, e depois eu venho ministrar aqui. Porque através daquela vivência, o Espírito Santo me ensinou, ministrou comigo. Então, nunca eu vou vir aqui se eu não tiver vivido algo. Eu tenho certeza disso, o Espírito Santo ele já trouxe isso para o meu coração. Eu falo isso porque desde quando eu aceitei vou falar líder, responsável pelas mulheres transformadas em Cristo, eu lembro que eu queria já deixar todos os temas dos 12 temas do ano, né, que é uma palestra por mês, já pronto. E eu não conseguia fazer nada. Daí o Espírito Santo falou assim para mim, não é assim que funciona. Cada ministração eu vou trazer para você, porque são coisas que você vai viver. Aí na hora que ele trouxe isso para mim, eu sempre anoto tudo, eu deixo registrar. Eu descansei. Falei, então tá bom, então não adianta me preocupar, eu vou fazendo uma por vez. E todo mês é assim, eu fico esperando ele me falar, me trazer tudo. Tudo isso aqui que foi ministrado para vocês, todas as palavras, versículos, tudo. Foi o Senhor que trouxe para mim. Tudo. E aí ele falou para mim, então, agora eu quero que você conte testemunho. E aí eu ia falar, não vai dar tempo, não sei o que. O Senhor falou, eu quero que você conte testemunho. Então eu vou contar meu testemunho para vocês, vou tentar resumir. A minha mãe que está aqui, uma vez que eu fui na casa dela, eu tive a oportunidade de compartilhar com ela, mas eu acho que foi rápido também, tá? Bom, eu não sei por onde começa, mas eu vou tentar resumir, tá? De 2 anos para cá, tá? De 2023, ali, de junho de 2023 até março de 2024. Então foi nesse período que aconteceu uma grande transformação em mim. Então eu vivia antes pelos meus próprios interesses, como já falei aqui outras vezes, vocês sabem. Eu era focada em ser bem-sucedida, queria ser rica, queria ser milionária, queria ter muito dinheiro, queria, né, ter posses, bens, né? E eu trabalhava muito, né? Então tinha uma loja, eu trabalhava e eu me entregava 100% para essa loja. Eu falo 100% mesmo, porque eu nunca me desconectava dela, né? Então, beleza, eu fui buscando formas de crescer, formas de melhorar. Então, participei de mentorias, né? Eu comprei mentorias, comprei cursos para eu ir melhorando. E essa parte que eu vou falar para vocês, que é um jargão, né? É um dito, é uma frase que percorre muito hoje as mídias sociais, é de mentalidade de sucesso, tá? Então, eu estava querendo ter uma mentalidade de sucesso. E aí eu fui comprando, fui mergulhando, fazia tudo o que precisava fazer, botava em prática na loja, a loja estava indo bem, tudo. Só que por outro lado, né, minha casa estava assim, um caos, né? Meu casamento estava já abalado, né? Eu não tinha prazer de estar com os meus filhos. E eu falo que esse foi o ponto assim que mais, quando eu não enxergava isso, mas era isso. Eu não tinha prazer de estar com os meus filhos. Eu não queria parar para cuidar. Eu queria trabalhar. Era uma pessoa viciada em trabalho, né? E aí, eu lembro que ali no final do ano de 2023, em outubro, né, eu conheci o Instituto de Prover, né, que é onde estou agora. E ali, o José, que é o professor do Instituto, começou a ministrar um curso. Esse curso tinha o nome de A Luz que Excede Todo Entendimento, baseado naquele versículo que acho que é em Filipenses, né, que fala a paz que excede todo entendimento. Então, o nome do curso era esse. E aí era todas as quartas-feiras de manhã. E aí eu fui por alguns meses, eu não sei se foi uns 3, 4 meses, por aí, de curso, toda quarta-feira de manhã. E eu não faltei em nenhuma. Eu tinha loja, continuava com aquela mesma coisa e indo pro curso. E esse curso começou a me confrontar. Antes de eu ir para esse curso, eu já sentia dentro de mim, como se eu vi, tá? Era como se fosse uma balança, vamos dizer, né? Onde o meu financeiro estava crescendo e o meu espiritual estava baixo. Mas nessa balança é como se o meu espiritual ia subir e o meu financeiro ia cair. E aquilo me deixou desconfortável. Acho que não é bem isso não. Mas eu fui para o instituto com essa visão. E aí nesse curso eu participei. Eu não lembro exatamente assim tudo, né, que foi dito, mas eu lembro que o confronto veio diante de mim. É como se, isso que aconteceu. O Espírito Santo chegou perto
e começou a revelar para mim as minhas raízes malignas, as minhas más obras, né? E eu não queria acreditar que eu tinha que parar com tudo aquilo que eu tinha que abandonar aquela vida, que eu tinha que deixar tudo aquilo para trás. Eu não queria acreditar, mas eu fui indo. No finalzinho de 2023, em novembro, eu tive uma experiência espiritual, mas isso daí vai ser talvez um testemunho para uma outra oportunidade, porque foi uma experiência muito longa, uma experiência espiritual, na qual eu vi. Nessa experiência eu pedi para o Senhor assim, que eu queria ver a verdade, e eu queria liberdade. Mas essa minha liberdade, na minha cabeça era financeira, eu queria uma liberdade financeira, mas na verdade não era, o meu espírito clamava por uma liberdade mesmo, porque eu estava cativa, o meu espírito estava cativo, né? E eu queria ver uma verdade. Então eu falava assim, Deus, mostra para mim a verdade, mostra o que eu não consigo ver ou o que eu não quero ver. E aí nessa experiência eu vi, né, que o meu trabalho, ele me escravizava, a loja ela me sugava, ela me prendia, e com o que eu trabalhava me representava. E aí agora eu vou falar para vocês que essa é a parte que doeu. Eu trabalhava como semijoias, né? Então tinha uma loja, vendia, e essas semijoias, quem mulher usa semijoia hoje, né? É muito bonito, é algo muito bonito, né? E ela é uma peça que ela é revestida por uma camada de ouro ou de prata, mas o interior dela é um metal, ferro, alumínio, não é um metal nobre, né? É um metal não nobre. Então é uma coisa, vamos dizer, feia, podre, né? E nessa experiência eu vi que eu trabalhava com algo que me representava. Eu não queria aceitar. Mas não tinha como eu não aceitar, porque eu sabia no meu espírito que era verdade. E aí, nessa experiência, é como se eu ouvia Deus falando assim pra mim: você reflete uma luz que todo mundo que olha pra você te aprova. Você é uma menina de Deus, você é uma menina maravilhosa, você é uma menina trabalhadora, você é uma esforçada. Mas por dentro é assim que você é. Eu falo pra vocês, aquilo foi a coisa mais dura que eu já ouvi na minha vida. E eu achava que eu era uma mulher de Deus, eu achava que eu estava salva. Eu falava com as pessoas que eu tinha certeza da minha salvação. Eu não conhecia Deus. Eu buscava Ele pelos meus próprios interesses. E aí, nessa mesma visão, eu vi toda a minha loja parada, o estoque parado, pegando pó. Lá, tudo entulhado, eu vi. E aí, nessa experiência, era como se uma coisa maligna sempre tentava me pegar. E eu tive uma visão assim de eu estar num abismo e tinha muito fogo e eu estava ali no abismo. Só que eu tentava sair dali como se fosse uma águia. Só que essa águia, ela pegava voo, daqui a pouco aquele fogo puxava ela para baixo de novo. E ela ficava nisso. E aí quando ela conseguiu verdadeiramente pegar um voo, eu via de cima aquele lugar. E essa águia, ela tinha algo segurado, ela estava segurando algo nas garras dela. E aí uma voz falava assim pra mim: solta, 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 3 vezes. E eu soltei, só que eu não vi o que era. Depois, quando essa experiência continuou, eu entendi o que era. Mas essa águia, ela pegou voo, ela conseguiu sair dali. E ela conseguiu voar. Só que esse algo maligno, que é a natureza humana, sempre voltava, sempre queria me pegar. E aí uma voz dizia assim pra mim: o que você escolhe? Aí eu falava assim: eu escolho ser livre. Aí depois eu vi que essa coisa que essa águia segurava era o brinco que eu estava na orelha. E aí eu na hora tirei os brincos, né? Tirei, nunca mais usei aqueles brincos. E aí depois, tá, isso aqui é só uma parte. Eu saí dessa experiência com a sensação de que eu ia morrer. Eu fiquei com aquela angústia dentro de mim. Tipo assim, parece que eu vou morrer qualquer hora. Parece que eu vou morrer. Não sei, pode ser que aconteça alguma coisa comigo. Eu sei que uma hora eu vou morrer, tipo assim. Só que eu não falei isso pra ninguém. Fiquei com isso dentro de mim. Continuei indo pro instituto, continuei indo pro curso. Só que quando eu voltei para essa experiência, né, voltei a fazer minhas coisas, voltei a fazer trabalho da loja, eu já não me conectava mais com a loja. Eu não conseguia. E eu fazia as coisas chorando. E eu sabia que eu ia ter que deixar aquilo, mas eu não sabia quando. Eu não sabia como me desfazer de tudo aquilo, né? Isso foi em novembro. Em janeiro, tive uma outra experiência, que foi ainda mais forte. Nessa experiência, eu vi
todas as trevas que existem na natureza humana. E é uma coisa tenebrosa. É uma coisa tenebrosa, tenebrosa. E nessa experiência o Espírito Santo me conduzia, então eu vivia dizendo assim nessa experiência: Ruach HaKodesh sabe o caminho. Essa frase ativou na minha mente, e eu sempre repetia essa frase. E essa frase foi o que me sustentou durante essa experiência também, que durou várias horas, onde eu via muitas tentações, muitas coisas tentando me influenciar. E se eu não dissesse Ruach HaKodesh sabe o caminho, que Ruach HaKodesh é Espírito Santo, né? Mas eu só sei que era como se eu sabia, eu estava dizendo, Espírito Santo sabe o caminho. Então ele me sustentou ali e eu fiquei resistindo a tudo aquilo. Eu dizia não para tudo, não para tudo. Enquanto isso, eu via que era como se eu tivesse me despindo de mim mesmo. Então eu via que eu estava saindo do meu próprio corpo, vamos se dizer. Mas eu estava ali ainda, consciente. Mas assim, eu via como se assim, eu estava sendo separada de mim mesma. E ali eu vivi um momento muito de sensação de que eu estava morrendo mesmo. Eu achava que eu não ia voltar. Eu tive que me despedir ali dos meus filhos, eu tive que me despedir do meu marido. Ali eu estava me despedindo de tudo. E eu sabia que naquele dia era como se assim, até aqui você viveu o que você tinha que viver. Eu ouvi. Até aqui você viveu o que você tinha que viver. A partir daqui, acabou. E aí foi muito, essa experiência essas duas experiências teria que ser muitas horas para contar, porque foram muitas horas. Mas ali é como se eu fui liberta de mim mesma naquele dia, mas eu tive que morrer. Eu tive a sensação de morrer. Isso foi em janeiro. Quando foi em março, tá? Creio que eu já vou terminar. Em março de 2024. A loja que eu tinha, ainda estava trabalhando com ela. Eu tinha na minha cabeça assim, uma hora ela vai ter que sair, mas eu não sei quando, então vou dar meu melhor. Olha só, ainda a natureza querendo permanecer. Então, eu estava trabalhando, comprando estoque, fazendo tudo. Aí fechou o mês de fevereiro, bem, vendeu, ok, tudo. O mês de março, não vendeu. Tipo assim, mas não vendeu quase nada mesmo. E eu não tinha mais o que fazer, porque já estava tudo muito bem estruturado, ela estava vendendo no automático. Pagava ferramentas para melhorar. Então, tipo assim, estava rodando, fazia venda, e eu só mandava para os clientes. Então, tipo, essa era a vida que eu queria. Dinheiro entrando na conta, eu trabalhando em casa. Era isso que eu queria para mim. E eu queria ter outros negócios que também fossem dessa forma, no qual eu conseguisse fazer o dinheiro entrar na minha conta com eu trabalhando de casa. Então a minha mente era de expandir, de fazer outras coisas. Só que isso nada mais é do que um pacto que eu estava fazendo com Satanás, por causa de dinheiro, né? E a gente vê, eu falo isso de mim porque é a experiência que eu vivi. Você sacrifica a sua família, você sacrifica seu casamento, você sacrifica a sua própria vida por causa do dinheiro, para alcançar bens materiais. Isso é um pacto, né? E aí, quando foi em março, a loja parou de vender, não tinham o que fazer. Eu comecei a entender. Já comecei a falar, vai acontecer alguma coisa nesse mês. Eu não sabia o quê. Aí, uns meses antes, isso foi em novembro, tá? Por que eu sabia que em março ia acontecer alguma coisa? Porque em novembro apareceram borboletas na minha casa. Muitas borboletas assim, voando. E aí, quando eu saí para pegar minha filha na escola, eu vi aquelas borboletas lá. E eu falei, isso não é normal, isso é uma coisa diferente. Eu comecei a contar, as que estavam ali, perto de mim, tinham 4. As outras estavam tudo voando, assim, 4. Uma veio e pousou no meu braço. Eu tava com o celular, tirei uma foto, filmei nelas ali, eu tenho esse registro. Aí, quando eu fiz isso, quando essa borboleta pousou em mim, eu soube que aquelas 4 borboletas representavam 4 meses. Então, de novembro até março, dá 4 meses. Então, 4 meses, deu março, a loja começou a fechar. Ela começou a fechar, sozinha, não vendia. E eu sabia que era Deus fechando a porta daquela loja. Aí eu falei pro meu marido, eu falei, amor, isso no curso já estava mexendo muito, o Espírito Santo já estava assim, muito me fortalecendo para eu ir fazer o que eu tinha que fazer. E aí eu decidi fechar a loja em março. Eu fechei a loja no dia 20 de março de 2024. Né? E aí eu falei pro Senhor, quando eu entreguei a loja para ele, eu estava dormindo, eu dormi um sono à tarde, quando eu acordei, ele falou assim, vem. Eu só sabia que eu tinha que entregar. Sentei na beira da cama, fechei os olhos, comecei a orar, falei, Espírito Santo, me dá força. Naquela hora, eu senti que eu estava lidando com uma força maligna muito grande. Muito grande, muito grande. Eu só tinha que ser rápida a fazer. Eu só tinha que ser rápida e entregar. Aí na hora eu botei a mão no meu peito e falei assim, Deus, está aqui. Na hora que eu senti, por que eu tirei do meu peito? Agora eu sei, porque ela estava alojada no meu coração estava todo nela. Entreguei a loja para o Senhor dia 20 de março.
Do dia 20 de março até dia 29, vou tentar passar bem rápido agora, rapidinho, porque essa foi onde eu encontrei minha identidade. Foram nesses 9 dias seguintes, tá? Depois que eu entreguei a loja, eu tive uma visão de uma ponte. Eu até ministrei sobre essa visão na segunda palestra. Então, nessa ponte, o que eu via? Eu via a ponte aqui, eu do lado de cá, e do lado de lá era trevas. Muitas trevas, muitas trevas. Não vi demônio, não vi nada, não vi barulho, não vi nada, mas eu só sentia aquele silêncio maligno. E aí eu estava desse lado, mas eu sabia que eu já tinha vindo de lá para cá. E eu podia voltar se eu quisesse. Então eu estava ali diante de uma escolha, né? E aí eu não senti paz ali. Eu falei, não, se eu vim de lá e essa coisa horrorosa, eu não quero voltar. Mas eu também não sabia o que tinha atrás de mim. E aí eu tomei a decisão ali na hora. Eu falei, eu escolho Yahusha. Eu falei essas palavras, eu escolho Yahusha. Yahusha é o nome verdadeiro de Jesus, né? E aí quando eu falei isso, essa ponte caiu dentro era um abismo que separava os dois lugares. Essa ponte caiu ali dentro, despedaçou, e esse espaço que tinha entre um lugar e outro se abriu. Então ficou um espaço muito maior. E aí eu ouvi, não tem volta. Beleza, aí quando eu me virei, né, eu vi uma porta enorme, enorme, né, estreita. Ela era muito longa, mas era estreita, e saía luz lá de dentro, né? E aí eu tinha um homem na porta, né? Mas assim, eu não consegui, né, ver quem que era esse homem, mas era um homem, era assim, todo branco, e ele falava assim para mim, combateste o bom combate, adentra o reino do Senhor. E aí eu entrava pela porta e essa visão acabou. Não sabia o que significava, depois cheguei no curso contando para o José, mas o José não falou muita coisa, ele meio que ele já sabia o que isso significava, mas ele não podia falar porque não poderia interferir na minha experiência, no que eu estava vivendo, né? Então essa visão da ponte foi uma. Depois, alguns dias depois, no dia 27 de março, eu estava orando, ouvindo um louvor, e esse louvor, eu comecei a tremer quando eu estava ouvindo. E meu coração começou a bater muito acelerado, bater muito forte, e eu estava com medo de infartar. Eu fiquei suando, as mãos suando, eu fiquei suando, e eu fiquei nesse estado. Mandei mensagem para o José, falei, José, está acontecendo isso, você sabe o que é isso? Você já passou por isso? Aí o José falou assim, Aline, é porque você está diante do trono de Deus. Esse louvor está te levando diante do trono de Deus em adoração. Então, só aproveita o momento. Ele falou que o que está acontecendo é que, pelo fato do seu espírito estar nas regiões celestiais, a energia, a frequência do reino é muito rápida. Nosso corpo não suporta, por isso que dá esse desconforto na gente. Ele falou, mas não tenha medo, né? Aí eu fiquei em paz, aí eu falei, tá bom, né? E aí a gente já estava quase indo dormir. Fui dormir, as crianças deitaram, meu marido deitou, quando eu sentei na cama, o meu corpo começou a vibrar muito, muito, muito. Todo o meu corpo, da cabeça aos pés, vibrava. E aí eu fechei os olhos, meu coração batendo muito acelerado, muito acelerado. E eu comecei a orar, falei, Senhor, o que o Senhor está querendo fazer? O que está acontecendo? Porque eu estou com medo, né? Aí o Senhor pacientemente foi me dando coragem, né? Quando eu tirei aquela resistência, quando eu soltei, né, vamos dizer assim, aquela resistência, já me vi num outro ambiente, né? Eu me vi num jardim, e bem próximo do meu rosto, eu vi o rosto de Yahusha. Bem próximo. Mas eu vi o rosto dele transparente. Eu sabia que era ele, e ele estava fazendo assim no meu rosto. E aí, eu estava vivendo aquilo, mas ao mesmo tempo querendo, assim, saber se era real mesmo. E aí, dentro de mim, eu sabia que era real, tipo assim, é real. E aí, depois, eu vi, e depois eu vi a gente junto, caminhando. Então, ele do lado direito, eu do lado esquerdo, de mão dadas. Eu estava com uma roupa branca, com o cabelo solto, e ele do meu lado com uma roupa branca. E a gente caminhava descalço no jardim. Por isso que tem essa imagem aqui. Porque essa imagem, para sempre me lembrar, eu nunca quero me esquecer desse dia. E aí, Yahusha me levou para debaixo de um pé de árvore, tinha uma árvore. A gente ficou sentado ali e a gente ficou conversando. E ele ficou falando sobre muitas coisas na minha vida, sobre meus filhos. E eu anotei isso tudo depois. Só que nessa experiência, eu falei assim, na hora que eu estava vivendo a experiência, eu falei assim, Senhor, não deixa eu esquecer disso. Não deixa eu esquecer desse momento, sabe? Grava isso dentro de mim. E aí é como se eu me vi em cima da árvore. Eu estava na árvore, olhando para baixo, vendo eu e ele. Isso ao mesmo tempo. E é como se bateu uma foto daquele momento, ou seja, ficou impresso uma foto daquele momento no meu espírito. E eu guardo isso comigo. E aí, eu achei que isso daí... Falei, meu Deus, isso já foi demais, isso já foi assim, eu chorei tanto aquela noite, mas tanto, eu chorei tanto, mas tanto, eu queria gritar, mas estava todo mundo dormindo, eu tive que me conter, mas eu chorei tanto. Aí, quando foi essa agora é a parte final do testemunho.
quando foi sexta-feira, isso foi de quinta para sexta, né? Eu fui dormir, né? De quinta para sexta. Então, quando foi na sexta-feira, 3 da madrugada, eu acordei. Eu estava deitada na cama, só que eu acordei com o meu corpo vibrando. Ele batia na cama, todo o meu corpo, e eu não conseguia controlar. E aí meu marido acordou, aí meu marido olhou e falou, amor, tá tudo bem? Meu marido já tinha me visto viver outras experiências, né, assim, então ele não foi uma coisa tão estranha para ele, né? Mas nessa experiência que eu acordei nesse dia foi sexta-feira santa. Tipo assim, depois eu fui vendo que não foi uma coisa assim acaso, foi muito objetivo da parte de Deus, né? Então foi sexta-feira santa, dia 29 de março de 2024, 3 horas da manhã, acordei assim. E quando eu levantei da cama, eu senti, né, eu não via, tá? Mas eu sabia que tinha uma luz que ela entrou dentro de mim. E aí nesse momento eu ouvi assim, a minha consciência está se fundindo à sua consciência. E eu sabia que quem estava falando isso era Cristo, era Jesus. Aí isso aconteceu e o meu corpo continuou vibrando. E aí nesse momento é como se a minha consciência ela acendeu nas regiões celestiais. Eu sabia que eu estava na eternidade e aqui ao mesmo tempo. Não dá para explicar isso. Mas era como se... Vocês lembram que eu falei para vocês que Adão antes ele tinha... ele via a realidade espiritual e a realidade física ao mesmo tempo? Então, eu fui aprender sobre isso de Adão quando eu montei essa ministração. Mas foi isso que aconteceu comigo nesse dia. Então eu tive a convicção das duas realidades ao mesmo tempo. Então eu estava na minha casa, mas parecia que eu não estava na minha casa. Falo para vocês, olha, ali, mas eu chorei tanto, sabe? E eu falo para vocês que tudo que eu estou falando aqui é real. Quando Paulo fala assim, aquele que se une com o Senhor se torna um só espírito com Ele, é real. Quando Jesus fala em João 14, 23, aquele que obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama, e o Pai o amará, e eu e o Pai viremos até Ele e faremos nele morada, é real. E quando isso aconteceu comigo, a minha mente, a minha consciência, ela abriu, ela despertou, eu comecei a me perguntar como eu nunca ouvi isso antes, como eu nunca ouvi falar disso antes, que isso acontecia, que Cristo morava dentro de nós, que acontecia essa união. Aí eu estava ouvindo um louvor, e esse louvor era João 14, e aí o Senhor falou para mim, vai lá, vai ler. Quando eu me deparei com João 14, 23, eu falo isso porque eu não era uma leitora da Bíblia, por isso que eu falo para vocês, eu vivia no raso, não conhecia a palavra, não conhecia o Senhor. Então quando o Senhor me levou para João 14, 23, estava ali. E aí eu entendi que eu falei, Senhor, o Senhor disse isso de forma literal. Eu nunca ouvi falar disso, eu falava, eu nunca ouvi falar disso, meu Deus. E olha, esses foram dias que eu chorei muito, 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 muito. E até hoje eu falo para vocês, eu não sei por que o Senhor me escolheu, porque eu não sou ninguém. Eu me pergunto muitas, muitas vezes, que o Senhor viu em mim, para que eu pudesse viver isso. Então eu falo para vocês que quando eu comecei a participar desse curso e foi trazendo a palavra, essa palavra foi entrando em mim e foi me transformando. Ela me confrontou muito, mas eu quis experimentar, eu queria ser livre, eu queria conhecer Deus mesmo, mas eu achava que, eu nunca imaginei que eu fosse viver isso. E aí, quando esse confronto começou a acontecer comigo nesse curso, dos meus próprios interesses, da minha natureza humana, da palavra, foi aí que eu comecei a buscar Deus, porque eu queria saber se isso era verdade mesmo, porque eu achava assim, eu falava assim, o José, ele tem o testemunho dele também é um testemunho muito forte, e ele contava pra gente, e aí eu falava assim, mas comigo não vai ser desse jeito, comigo não vai ser assim. Isso era Satanás, né, querendo que eu renunciasse àquele processo que o Senhor estava me levando a viver. Mas assim, o Senhor pediu de mim tudo. O Senhor pediu para mim tudo. Eu falo para vocês, nada se compara, nada nesse mundo se compara à glória de Deus. Tá? E eu não vou conseguir contar esse testemunho até o final, porque teve mais coisas. Mas eu vi Deus como um leão da tribo de Judá. Eu sabia que era o leão da tribo de Judá. É como se, quando eu me rendia ao Senhor, porque nisso, todo esse processo aí antes, né,
de acontecer toda essa transformação, eu tive que ir renunciando muitas coisas. Então, quando eu vi que eu tinha entregado a loja, quando eu vi que eu tinha deixado os meus sonhos, meus interesses, eu vi que eu tinha apego aos meus filhos. Então, aí a loja já não era mais o trono ali no meu coração, né? Eram meus filhos. E Deus falou pra mim, você vai ter que entregá-los também. E aí, isso já foi durante a sexta-feira, da sexta para o sábado. É como assim, o Espírito Santo, ele estava ali em mim e ele começou a falar, você vai ter que entregar os filhos, porque os seus filhos ainda são maiores do que Deus para você. E essa foi a parte mais difícil, meu Deus, foi a parte mais difícil. Por quê? Eu tinha a sensação de que eu ia perdê-los, mas que eu ia partir. Eu tinha a sensação de que eu ia morrer e eu não ia vê-los mais. E aí, eu não queria entregar. E aí Deus falou pra mim, você só tem essa escolha. Né? Você não tem outra opção. E aí eu só sabia que eu tinha que aceitar. Isso quando eram umas 3 horas da tarde do dia 29, eu fui tomar banho. E quando eu fui tomar banho, eu fechei os olhos, a água caindo no meu rosto, eu vi uma lápide. Essa lápide de quando você sepulta uma pessoa, e aí tem a data do nascimento, a data da morte. Então eu vi a minha lápide. E era a data que estava lá, era 29/11 de 87, e a data da minha morte, 29/3 de 2024. E isso me trouxe um grande desconforto, um grande desconforto. Fui para o sofá, fiquei com os meus filhos lá, remoendo aquela angústia, e me deu um sono. E quando eu dormi, eu sentei lá no sofá, dormi e as crianças lá. Quando eu despertei, foi um sono rápido. Eu vi que as crianças tinham colocado almofadas em cima de mim, em todo o meu corpo. E quando eu acordei e vi que eu estava coberta daquelas almofadas, meu Deus, isso é muito forte. É como se meus filhos tivessem me sepultado naquele dia. E aí essa angústia tomou conta de mim. Eu fui pro quarto, isso já era umas 9 horas da noite, e ali eu fui me rastejando já. Com muita angústia, muito desconforto. E eu só sabia que eu tinha que entregar. Aí eu me ajoelhei na cama e me rendi ao Senhor. Eu falei, tá bom, Deus, eu entrego. Eu entrego os meus filhos, eu entrego eles. Não sei o que vai acontecer, mas agora eles são teus. Eu tinha a sensação de que eu ia morrer, eu estava com a sensação de que eu ia morrer, Eu sabia que quando eu fosse dormir, quando eu fosse fechar os olhos para dormir, eu iria partir. Eu não podia contar para meu marido, eu não podia contar para ninguém. Oh, Senhor, me ajuda, Deus. Ai. Oh, meu Deus. O Senhor está descortinando para mim a minha própria experiência aqui agora. E aí, eu entreguei eles para o Senhor. Quando eu entreguei eles para o Senhor, eu falei assim, essa frase vinha dentro de mim. Transformado pela fé. Transformados pela fé. E depois vinha outra frase na minha mente, que era assim, eu respiro o ar da liberdade. Eu respiro o ar da liberdade. E ali de joelhos na cama eu entreguei meus filhos. Quando eu entreguei, eu vi o leão da tribo de Judá. E eu sabia que era Deus se revelando para mim. E aí eu chorei. Agradeci ao Senhor e adorei. E falei para ele, obrigada, Senhor, por ter me ajudado a viver isso, porque é muito difícil. Entregar seus filhos. Era uma entrega como se eu nunca mais fosse Deus. E que Deus ia cuidar deles para mim. Aí quando eu fui dormir, eu não contei nada disso pro meu marido não sabia de nada do que estava acontecendo. Eu fui dormir. Quando eu fechei meus olhos, começou o meu processo de vivificação. Então, eu morri literalmente naquela cama. Eu vi que o meu corpo tinha ido. Tudo isso. Eu ouvi a voz do Espírito Santo falando. Eu senti meu corpo todo anestesiado. É como se eu não estivesse no corpo. E eu ouvi assim, o corpo se foi. E aí começou um calor no meu corpo. Mas foi um calor, o ar estava ligado, o ventilador estava ligado, porque estava calor naquela época. Eu lembro que era nada aliviava aquele calor. Era um calor que queimava todo o meu corpo. E aí eu comecei a entender que era o Espírito Santo de Deus vivificando, trazendo vida para esse corpo. Por isso que o que a palavra fala é verdade. O que a palavra fala é verdade. E nós vamos vivenciar isso. Nós vamos vencer. E aí, eu lembro que eu me deitei depois numa posição fetal. Sabe quando você fica naquela posição de feto, né? E eu fiquei com as minhas mãos juntas, meus pés juntos, tudo alinhadinho, meu corpo na cama, deitada de lado na cama. E eu sentia que do meu lado direito passava vida para o meu lado esquerdo. E eu sentia todo o poder, eu sentia o poder que tinha ali do Espírito Santo, vivificando meu corpo, trazendo vida. E essa posição fetal representava que eu estava nascendo.
de novo. Então, a parte do sepultamento, a parte da lápide, tudo aquilo representava que eu morri. E depois eu nasci de novo. E aí eu ouvi, tudo se fez novo. E tudo se fez novo. Eu ouvi tudo, os versículos eu anotei tudo, eu tenho tudo isso registrado no caderno. Todas essas experiências, tudo. É a primeira vez que eu conto esse testemunho aqui, essa segunda parte. Eu sempre conto até ali o dia 29. Essa depois foi depois do dia 29. E eu me vi, foi tudo muito, era tudo muito rápido. Eu me vi num lugar, eu sabia que era na eternidade. E eu recebia uma coroa na minha cabeça. E eu me vi numa cidade, mas eu não tinha uma visão nítida. Mas eu sabia que era a cidade de Jerusalém. E eu começava a caminhar naquela cidade. E da mesma maneira que eu estava deitada na cama, com a minha filha dormindo no meio, né? Ela às vezes gosta de dormir no nosso meio. Meu marido no dele, meu filho, eles dormem no meu quarto, meus filhos dormem no meu quarto ainda. Eu via do jeito que a gente estava ali, a gente estava lá. Só que faltava uma pessoa, meu marido. E essa visão, eu via eu e meus filhos esperando meu marido chegar. Nem ele sabe disso. E aí, mas eu via, por um momento eu consegui ter uma visão de como se nós quatro estaríamos lá. Mas eu ainda estava esperando ele chegar. E aí, nessa visão que eu via, nossa, eu estava com um sorriso muito grande. Eu estava com um sorriso muito, muito feliz. Muito feliz. E aí, tudo isso acontecia, eu não pude contar para o meu marido. Esse testemunho eu contei para o meu marido meses depois, porque o Senhor não me permitiu contar. Então, tudo, é o Senhor que tem que permitir o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Detalhes da sua vida, o Senhor tem que permitir você fazer ou não. E aí, eu lembro que eu acordei, aí já era tarde, eu acho que nesse dia eu estava tomando café, era meio-dia, meu marido já estava trabalhando, eu estava com os meus filhos em casa, estava um dia chuvoso, não sei se estava um dia chuvoso, e eu estava ali na mesa, sentada, tomando café, anotando tudo, chorando. E aí, quando eu fui escrever essa parte final da visão que eu tive na cidade, que eu falava assim, eu escrevi assim, e eu me vi na cidade santa de Jerusalém. Eu não tinha visão nítida, mas eu sabia que era lá. E eu me via, eu, meu marido e meus filhos, né? Eu tive essa visão da gente lá, mas ele ainda precisava chegar. E aí eu falava assim, escrevendo, e eu estava com um sorriso lindo, e todos nós estávamos na eternidade. E aí, quando eu finalizei essa parte da escrita, a minha mão começou a queimar. Começou a queimar e vibrar muito. E aí, eu comecei a escrever, mas eu sabia que não era eu que estava escrevendo. E aí, Yaucha escreveu assim no meu caderno: nunca se esqueça disso, nem por um minuto sequer, enquanto vocês estiverem aqui. E assinou. E a minha mão queimava, e eu tremia muito, eu vibrava e eu chorava. Então, essa experiência eu vivi, e a primeira vez que eu falo ela, graças ao Senhor que vocês vieram aqui, porque vocês estão sendo praticamente as primeiras pessoas a saber, além do Instituto, né, além do José, do Charles. Eu tenho tudo isso anotado, registro tudo. Isso de registrar também foi o Espírito Santo que trouxe para mim, porque eu nunca tinha feito isso antes, nunca fui escrever, de anotar nada. E aí, por isso que o Senhor quis que eu trouxesse esse testemunho para vocês sobre a ministração de hoje, que é a identidade real, ou seja, real de realeza, filha do rei. Então, hoje eu sei que eu sou uma mulher, eu tenho 37 anos, me chamo Aline, tal, tenho uma vida aqui na Terra, sou casada, tenho filhos, mas quem eu sou de verdade é filha de Deus, filha de Yahweh. E isso é o que tem que predominar em mim, para mim primeiro, né? A gente fica com aquilo, as pessoas não vão acreditar, ninguém vai acreditar. Mas o Senhor me pediu para fazer isso e eu, por obediência, fiz. Então, contei meu testemunho aqui para vocês. E glórias ao Senhor por isso, né? Eu peço a vocês que vocês busquem um relacionamento com o Senhor e que vocês vivam em obediência. Deixe o Espírito Santo ministrar o que Ele quiser no seu coração. O que o Espírito Santo pedir para você renunciar, renuncie. Essa morte eu achava que ia ser física. Não teve diferença nenhuma entre ser uma morte da natureza humana para uma morte física. Não teve nenhuma diferença. Então, eu achava que eu ia morrer, literalmente, esse corpo físico. Mas o que morreu foi o meu eu, a minha antiga natureza, para que nascesse uma nova natureza, uma verdadeira natureza. Esse é o desafio que nós temos aqui na Terra. É retornarmos a ser a imagem e semelhança do Senhor. Mas Aline, eu não sei. Eu não sei porque que o Senhor me
permitiu viver isso. Essa foi a vontade dele. E eis-me aqui. O Espírito Santo sempre nos leva à humildade, a sermos humildes e reconhecer que a graça do Senhor sobre nós é algo totalmente imerecido. Eu falo para vocês, é totalmente imerecido. Não há nada que a gente possa fazer aqui na Terra que nos leve a viver isso, de mim mesmo, de nós mesmos. Não há obras, não há serviço, sabe, eu falo, que nos leve a viver isso. É somente um relacionamento com o Senhor. É somente um relacionamento com o Senhor. E aí, essa nova vida que você começa a viver, é Ele que vai apontar o que você vai fazer. Quando, como, tudo. Tudo. Você não faz planos. Você não tem objetivo de vida, nada. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E é isso que eu quero entregar aqui hoje para vocês. Talvez essa mensagem, não sei como que ela vai entrar, mas deixa o Espírito Santo transmitir, traduzir para vocês. E a única coisa que o Senhor ele sonda é o nosso coração e vê o desejo e a intenção verdadeira nossa. E se o desejo verdadeiro nosso, a intenção nossa é conhecê-lo, é amá-lo, é obedecê-lo, o Espírito Santo vai nos levar para Ele. E é isso que eu queria ministrar para vocês. Peço desculpas. Terminou 8 horas, que era o horário que eu tinha na minha cabeça, mas eu achava que era só a parte da administração, mas foi com a parte do testemunho. E é isso. Eu agradeço pela vida de vocês. Agradeço pela sua vida, Leite. Agradeço pela sua vida, mãe. Por vocês terem deixado a família, por ter deixado as coisas para estar aqui. Eu louvo ao Senhor pela vida de vocês. E eu quero fazer uma oração. Você fecha os seus olhos, que você possa falar com o Senhor sobre o que você recebeu hoje aqui. Tá? Pai eterno, querido Deus maravilhoso, diante de Ti, Senhor, eu agradeço por o Senhor nos conduzir hoje aqui, por o Senhor ministrar para nós hoje aqui, Pai eterno. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque a mensagem que foi levada foi aquilo que o Senhor queria. Obrigada, Senhor, pela vida dessas mulheres que estão aqui hoje. Que o Senhor, Pai, ministre o coração, conduza elas para o caminho, que leve a Ti, que elas vivam um relacionamento profundo com o Senhor, que elas vivam um relacionamento de entrega, que o Senhor conduza e capacite elas a entregarem o que for necessário, a renunciarem o que for necessário, para Te conhecer, para ter um encontro verdadeiro e pessoal com o Senhor, para serem transformadas verdadeiramente no seu interior, o novo nascimento, o arrependimento, o negar a si mesmo, o tomar a cruz, o seguir a Cristo. Espírito Santo, nos capacite, né? Nos capacite a viver isso na prática, a viver Cristo na prática. É o que eu peço ao Senhor, que a nossa vida nessa terra, Pai eterno, seja para obedecer a Tua vontade, seja para fazer o Teu querer, Pai, e não nós. Que o Senhor abra os nossos olhos, leva-nos para a Tua verdade. Traga, Pai, a verdade ao nosso espírito através do Teu Santo Espírito. É o que eu peço a Ti, que essa mensagem permaneça nos nossos corações. E que essa mensagem, que é a palavra do Senhor, cause transformação em nós. É o que eu peço a Ti, eu desejo a Ti, e desejo em nome de Yahshua, Pai eterno. Amém. Que o Senhor nos leve para casa em paz, segurança, e que nós possamos viver um domingo abençoado, uma semana abençoada. E sempre o Espírito Santo nos leva cada vez mais para Ti. Amém.